Oi, pessoal. Boa tarde, espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação. Esse é mais um webinar do GEFAM. Eu sou a Lorena Hakak, professora colaboradora do Departamento de Economia da FEA USP e uma das coordenadoras do GEFAM. E juntamente com a Solange Gonçalves, professora da Unifesp e uma das coordenadoras do GEFAM, vamos mediar esse webinar. Lembrando que os nossos webinars são quinzenais e sempre sextas-feiras. Hoje o nosso webinar traz uma questão bastante importante. Vamos tratar do diferencial salarial entre as mulheres e a dupla penalidade das negras. A gente recebe aqui a Luana Passos e novamente a Simone Weiman. Só para avisá-los que esse webinar será dividido em duas partes. Na primeira parte, as nossas convidadas vão apresentar, fazer a sua apresentação e no fim a gente abre para perguntas. Quem quiser pode mandar perguntas pelo chat ou no final pode fazê-las ligando o seu microfone. Aí cada um faz do jeito que achar melhor, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer melhor nossas convidadas? Luana Passos é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense, formada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Fez estágio pós-doutoral em Demografia no CDPLAR UFMG e atualmente é bolsista de desenvolvimento do CNPq, né? IPEA, a bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial lá. A Simone Weiman é professora titular do Departamento de Demografia da UFMG e pesquisadora do CDPLAR. Tem graduação em Economia e mestrado e doutorado em Demografia, ambos pela UFMG. E estágio pós-doutoral no Office of Population Research, na Princeton University. Suas áreas de atuação são demografia econômica, demografia da família e trabalho das mulheres. Boa tarde, Luana e Simone. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Lorena. Muito obrigada por terem aceitado o convite para participar desse webinar. Eu queria também agradecer a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer ter a companhia de vocês por aqui no webinar do GEFAM. Então, eu acho que eu vou passar a palavra para vocês. Quem que começa? Simone. Quero mais uma vez agradecer esse acolhimento aqui do GEFAM, que é um espaço que tem se revelado, né, assim, de fato, um espaço privilegiado de discussão, porque reúne pessoas com interesses muito parecidos, mas com formações distintas. Então, acho que tem sido muito interessante as discussões que têm se travado aqui. Para mim é uma honra estar aqui e, sobretudo, porque eu estou pela segunda vez, né? Assim, eu relutei um pouco em apresentar esse trabalho junto com a Luana, em primeiro lugar, porque eu já fiz meu seminário aqui no GEFAM, então é a vez dela, isso em primeiro lugar, mas o mais importante é porque eu considero que esse trabalho é, de fato, um trabalho da Luana. Assim, a gente trabalhou junto nessa questão, a gente tem discutido bastante essa questão no período que ela esteve comigo no CDPLAR, entre 2018 e 2019, né, como bolsista recém-doutor, e foi um período super rico e que a gente desenvolveu várias coisas. Uma delas foi exatamente essa discussão que acabou redundando nesse trabalho. Luana, por favor. O trabalho é nosso. É verdade que o trabalho é nosso, mas eu acho que essa era uma questão que eu jamais teria estudado e tinha tudo a ver com todas as outras questões que eu estudava, e eu não teria estudado se não fosse a presença da Luana. A Luana me ensinou muita coisa nessa área, eu sou super agradecida a ela por isso, e foi realmente um prazer enorme ter trabalhado, e é por isso que eu digo que o trabalho é dela, não é porque eu não me envolvi com ele, não, é porque realmente foi um presente dela para mim, é isso que eu considero, assim, essa oportunidade. Mas, enfim, só em termos de roteiro, nós vamos falar um pouquinho do contexto, né, que desembocou no nosso objetivo, dos aportes teóricos que a gente quer fazer aqui, que talvez seja a coisa mais assim, fecunda, a meu ver, desse trabalho, que foi uma tentativa de combinar aportes teóricos distintos e que, até onde eu sei, nunca foram combinados, e nós estamos exatamente tentando fazer
esse esforço da teoria da revolução de gênero incompleta com o feminismo negro e o debate da interseccionalidade. E aí, metodologia e resultados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre contexto e teoria da revolução de gênero e passo a palavra para a Luana. Seguinte, Luana. Então, em termos de contextualização, eu acho que não preciso me demorar muito nessa parte, porque, né, assim, como tem sido tema absolutamente proeminente nesses seminários aqui, as mulheres compõem uma categoria vulnerável da sociedade, embora não seja uma minoria, né, são um segmento mais vulnerável em todas as esferas, ou em várias das esferas, e um fato que se assenta na dominância de gênero apoiada na sociedade do patriarcado. Se o sistema patriarcal ele subjuga as mulheres em relação aos homens, é de se esperar, a pergunta que se faz é isso, é de se esperar uma experiência comum entre as mulheres, né? E a gente sabe que essa experiência não é comum, né? Essa experiência comum, na verdade, ela é apenas uma verdade parcial, porque a sociedade ela combina esse sistema de opressão com outros sistemas de opressão que se superpõem e acabam gerando para a mulher negra um conjunto de vulnerabilidades muito mais complexas, muito mais difíceis de serem abordadas e superadas. Então, assim, a ideia do imbricamento é outra das contribuições da Luana na minha vida. A Luana adora essa palavra e eu aprendi com ela que não podia ter uma palavra melhor aqui, né? Que a ideia da superposição de patriarcalismo com racismo, com classismo, que, na verdade, eles não se somam. Um vai potencializando o outro, né? E vai se superpondo ao outro e gerando esse conjunto de vulnerabilidades muito mais complexas para as mulheres. Seguinte, Luana. Então, assim, do ponto de vista da literatura sobre diferenciais salariais afetando as mulheres negras, você tem um conjunto bastante grande de trabalhos, tanto na literatura internacional quanto na literatura nacional, e na literatura nacional não faltam exemplos desses trabalhos que mostram a posição das mulheres negras, mostrando como elas são, de fato, a categoria mais vulnerável. De um modo geral, esses trabalhos usam uma estratégia empírica, essa é bastante comum nesses trabalhos, usar uma decomposição do diferencial salarial usando como grupo de controle os homens brancos. Então, os homens brancos em relação aos homens negros, as mulheres brancas, as mulheres negras, e mostrando a posição relativa desses diversos grupos. E, de um modo geral, o que eles mostram, assim, muito sinteticamente falando, é que o diferencial das mulheres brancas em relação aos homens brancos ele se deve à menor valorização do trabalho das mulheres. Então, não é por conta das características produtivas das mulheres, mas por conta do menor valor conferido a essas características. Por outro lado, os homens negros, em relação aos homens brancos, eles têm rendimentos menores, principalmente devido à qualificação deles, às variáveis produtivas deles. E, por fim, as mulheres negras elas combinam os efeitos prejudiciais, tanto de um menor valor conferido ao trabalho das brancas, como o menor valor atribuído ao trabalho dos negros e ainda uma enorme desvantagem em termos de posição relativa, em termos de inserção ocupacional, qualificação e outras atividades produtivas. Então, diante disso, o objetivo desse trabalho é examinar os dados recentes, as assimetrias salariais entre as mulheres brancas e negras e os fatores associados a essas assimetrias. E a gente entende que as contribuições que a gente está pretendendo aqui é fazer o foco na desigualdade de renda entre mulheres negras e brancas, focar exclusivamente nesse diferencial, fazer, como eu disse, a combinação do aporte do feminismo negro para entender e combinar com a teoria da revolução de gênero e entender como é que essas duas coisas mostram uma penalidade e uma transição duplamente incompleta para as mulheres negras. E fazer uma decomposição ao longo da distribuição salarial. Acho importante aqui comentar que esse é um trabalho que ainda está em andamento, né? Está sendo
ainda, a Luana já apresentou uma vez esse trabalho, nós estamos apresentando aqui pela segunda vez, e, portanto, como essa é uma tentativa de combinação teórica que nós estamos fazendo e estamos desenvolvendo, assim, contribuições são super bem-vindas. A gente vai adorar receber críticas, sugestões e tudo mais que vocês puderem nos ajudar com isso, né? Somos um grupo aqui, assim, acho que bastante bem posicionado para esse tipo de coisa. Então, nós vamos ficar bastante satisfeitos de ter contribuições. Então, tá. Do ponto de vista, então, dessa questão que se coloca, né? O que é ser mulher e, ao mesmo tempo, ser mulher negra na sociedade, porque se trata disso, né? Essa superposição, esse imbricamento das vulnerabilidades colocam as mulheres negras numa posição excepcionalmente mais vulnerável, e a gente quer exatamente discutir essas contribuições teóricas que nos levam a essas evidências. Então, do ponto de vista, a primeira delas é a teoria da revolução de gênero incompleta, que imagino que nem todo mundo aqui esteja muito familiarizado com ela. É uma teoria extremamente influente hoje na demografia, no campo da demografia. Passa para mim, Luana, por favor. Ela é extremamente influente no campo da demografia, é fácil de eu explicar por quê, porque ela diz respeito aos diferenciais de gênero, mas ela mostra as consequências disso do ponto de vista das instabilidades familiares, das dissoluções maritais e, sobretudo, de um nível de fecundidade extremamente baixo e, inclusive, abaixo do nível de reposição populacional. Então, como essa é uma preocupação muito central, né, da pesquisa demográfica, essa é uma teoria que ela procura combinar esse processo, né, de mudança do lugar das mulheres na sociedade, que é visto como uma revolução de fato, mas combinar isso com como que isso tem afetado a dinâmica familiar, que é um dos temas sobre os quais a gente se debruça, que, aliás, foi exatamente o tema do meu primeiro seminário aqui. A revolução, então, a teoria da revolução de gênero incompleta, ela tem sido utilizada para... Ela tanto serve para explicar esses diferenciais remanescentes no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe que, apesar de todos os avanços, a inserção das mulheres no mercado de trabalho ela é muito ainda muito mais limitada do que dos homens, tanto em termos de participação, quanto em termos de tipos de ocupação e em termos de também diferenças salariais. Enfim, na verdade, por todos os critérios da inserção no trabalho que a gente puder olhar, as mulheres, de um modo geral, têm uma condição muito mais dificultada do que a dos homens, apesar das suas credenciais em termos de escolaridade serem cada vez melhores, já terem superado há muito tempo a dos homens, né? Tem vários autores trabalhando com essas teorias, mas talvez os mais influentes deles sejam o Spin Anderson e a Goldscheider, que não por muita coincidência, é fácil da gente entender, uma sueca e um dinamarquês que fizeram a proposição assim, que tem sido mais bem aceita dessa teoria. Como é que a gente pode, em palavras muito rápidas e curtas, explicar o que é essa teoria? É uma teoria que diz que você teria duas fases de uma revolução. Uma que se dá na esfera pública e outra que se dá na esfera privada. Passa para mim, Luana. Que aqui, esse próximo slide, ele tem assim, uma coisa bem estilizada, bem sintética desse processo, mas numa primeira fase você teria a entrada das mulheres na esfera pública, a intensa entrada das mulheres na esfera pública, e com isso, esse afluxo das mulheres para o mercado de trabalho, isso teria desestabilizado o modelo tradicional dos casamentos, exatamente porque as mulheres passam a acumular muito mais funções do que elas tinham no passado e, ao mesmo tempo, elas combinam com esse acúmulo de função um maior poder de barganha devido ao fato de que elas passam a ter rendimentos delas, né? Elas ficam economicamente mais independentes e, por isso mesmo, isso levaria a uma desestabilização do modelo tradicional básico do homem provedor e da mulher
cuidadora, dona de casa, né? O breadwinner e caregiver, modelo em que você tem papéis muito diferenciados dos homens e das mulheres. A redução dos ganhos de especialização, nesse contexto, ela eleva o conflito nas relações familiares tradicionais, e isso tem um monte de consequências do ponto de vista do que a gente vem observando, né, em termos de dissoluções maritais, de percentual de pessoas que permanecem sem se envolver numa relação conjugal, ou das pessoas que fazem várias transições para dentro e para fora das relações conjugais, e, sobretudo, também pela preferência cada vez menor por ter filhos, a ponto de a gente ter situações até bastante preocupantes em termos de nível de fecundidade muito baixa. No entanto, essa teoria ela prevê que numa segunda fase você teria aí a parcela de uma revolução que seria não mais feminina para ser masculina. Seria os homens entrando na esfera doméstica, uma compensação que viria, inclusive, desse conflito gerado, um conflito não resolvido, né, na esfera doméstica, pelo fato das mulheres estarem ocupando, de uma forma extremamente sobrecarregada, essas duas funções. Então, desses conflitos, redundaria uma maior igualdade, né, uma resolução em termos de uma maior igualdade nas parcerias conjugais. E esses autores que estão propondo essa teoria, eles mostram que isso de fato, eles mostram fartas evidências mostrando que isso é verdade em algumas sociedades. Isso tem acontecido ao longo do tempo. Não é que assim, você tem sociedades que são mais igualitárias, outras menos igualitárias, tem isso, nós sabemos disso, mas que mesmo internamente a cada uma das sociedades, a cada um dos países, você tem um processo de modificação lenta e gradual nesse sentido. E que na medida em que eles tentam comprovar que na medida que essas parcerias maritais, conjugais, se tornam mais igualitárias, o trabalho doméstico passa a ser mais dividido, melhor dividido, as relações familiares elas se tornam mais estáveis, mais duradouras e a fecundidade se estabiliza. Né? Tem os exemplos claros disso são os países nórdicos, também a França, né, que tiveram aumentos assim, bastante significativos na fecundidade nos últimos anos, voltaram para a fecundidade assim, de 5 filhos, né? Voltando para o nível de reposição, né? As pessoas, ao invés de ter um filho, estão tendo 2 filhos, né? E exatamente que, em grande parte, eles identificam como um resultado dessas tais parcerias mais igualitárias. Passa para mim, Luana. Então, assim, essas diferenças, em grande parte, as diferenças que as mulheres ainda enfrentam no mercado de trabalho, elas estão condicionadas ao desequilíbrio dos papéis de gênero, e a evolução da primeira para a segunda etapa seria um elemento determinante para que as mulheres possam acessar uma maior compatibilização entre o trabalho doméstico e o trabalho na esfera pública, né? E, sobretudo, o trabalho remunerado. No entanto, assim, essa teoria ela tem sido super criticada, né? Não poderia ser diferente. Porque outros autores, sobretudo observadores de sociedades muito menos igualitárias do que os dos países nórdicos, vão dizer que, para a maior parte dos países, das sociedades, essa revolução de gênero, ela, de fato, ela se dá muito parcialmente, mas ela estaria, além de muito desigual, ela estaria enterrada na primeira fase, não havendo sinais muito promissores de avanço para a segunda fase. E que, com isso, nessas sociedades mais desiguais, que eu acho que claramente é o caso do Brasil, as disparidades socioeconômicas, elas fariam com que essas relações mais igualitárias fossem simplesmente um privilégio dos mais ricos e mais escolarizados, tornando a sociedade ainda mais desigual por tornar os comportamentos familiares cada vez mais divergentes em termos de níveis socioeconômicos. Com base nisso, passa para mim, a gente se perguntou assim, né, porque a gente andou conversando muito a respeito dessas questões enquanto a Luana esteve lá no CDPLAR, e a pergunta que a gente coloca é assim, em que medida a revolução de gênero incompleta, como uma teoria, ela é aplicável para compreender as penalidades sofridas pelas negras no Brasil? E aí a resposta para isso é que, de fato, ela só é aplicável se for feito todo um desenvolvimento
específico voltado para o caso das mulheres negras, e mais do que o caso das mulheres negras, as mulheres negras no Brasil, que é uma situação bastante distinta da sociedade americana, por exemplo, né, onde essas teorias têm sido muito discutidas, muito desenvolvidas, mas que se a gente simplesmente toma emprestado essa discussão, a gente fica manco do que de fato nos importa. Então, toda essa discussão dos diferenciais socioeconômicos, que tem sido muito discutidas na literatura americana, elas servem para a gente parcialmente, porque elas não contemplam a questão racial da forma como no Brasil ela deve ser encarada. Então, do ponto de vista desta teoria, ela teria, assim, de uma forma muito sintética, duas lacunas importantes aqui. Do ponto de vista da esfera pública, do trabalho remunerado, não é que as mulheres negras estão entrando no mercado de trabalho cada vez mais, no mercado de trabalho remunerado. As mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, elas sempre estiveram trabalhando. Se não no mercado, elas sempre estiveram doando seus serviços para os grupos socioeconômicos mais favorecidos da sociedade. Então, não é que as mulheres fazem uma transição para o mercado de trabalho. Na verdade, a gente poderia dizer de uma transição para o mercado de trabalho se elas estivessem, de fato, trocando a categoria de um trabalho mais servil para carreiras, de fato, ocupacionais, em que houvesse uma ascensão, uma perspectiva de ascensão, em que a escolaridade fosse fator determinante, mas a gente sabe que o entrave para que isso ocorra ainda é muito significativo. E da mesma forma que no trabalho remunerado, a presença das mulheres negras também no sistema escolar, nos espaços decisórios, né, na política, de um modo geral, também são ainda muito limitadas comparativamente às brancas. E do ponto de vista da esfera privada, também não há indícios de que as negras vivenciem relações de gêneros mais igualitárias do que das brancas. Pelo contrário, os indícios mostram que são relações ainda menos igualitárias do ponto de vista intradoméstico. E assim, então, a ideia da revolução de gênero incompleta, para o caso das mulheres negras, ela está, né, na nossa visão, duplamente incompleta para as mulheres negras, exatamente porque ela nem se fez com todos os benefícios que ela gerou para as mulheres brancas no mercado de trabalho, mas também as mulheres negras compartilham com as brancas, são ainda pior do ponto de vista da divisão do trabalho doméstico. E aí a bola está com a Luana. Já vejo que Simone aprendeu tudo. Já está dando aula do assunto. Acho que eu nem preciso mais falar. Ela já incorporou o debate. Ali como Simone você não. Que isso. Mas aí, pensando nisso, assim, dessa constatação de que essa revolução para as mulheres negras no Brasil parece duplamente incompleta, a gente se questiona o que justificaria ou conduziria a essa maior assimetria na vida das mulheres negras. E para a gente responder esse questionamento, a gente tem que remontar lá o nosso passado escravocrata e perceber como a escravidão peculiarizou a vida das mulheres negras. Como Simone comentou, as mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho. Antes da forma como escravas, elas sempre trabalharam de forma primeiro exploradas e depois elas tiveram, ao fim da escravidão, que continuar a vida laboral. Então, esse primeiro discurso de opressão feminina das mulheres que eram apenas dona de casas, esse discurso não se encaixa na vida das mulheres negras. E outra ideia de que as mulheres negras nunca foram tratadas como frágeis, que era o grande debate das mulheres que eram donas de casa, essa fragilidade, essas mulheres vistas apenas como seu aspecto privado, essa realidade não se aplicava à vida das mulheres negras. Na escravidão, as mulheres negras ainda hoje experimentam, né, a sobreposição de dois sistemas, do racismo e do patriarcado. Pense que o dono de uma escrava, ele tinha dois sistemas de opressão à sua disposição. Quando ele queria explorar as mulheres de modo igual aos homens no campo, ele desprovia a mulher do gênero. E aí ele considerava em igualdade de condição homens e mulheres. Quando ele queria subjugar as mulheres aos homens, aí ele acessava o patriarcado para explorar, oprimir e até mesmo violentar sexualmente as mulheres. Então, sem querer desconsiderar de modo nenhum o sofrimento dos homens negros na escravidão,
as mulheres negras experimentavam a sobreposição de dois sistemas opressivos que faziam com que a sua trajetória no período da escravidão fosse muito peculiar e muito penalizada. Isso se refletia porque os homens eles foram explorados no campo, mas as mulheres, além do campo, porque elas atuavam no campo também, elas eram exploradas na esfera doméstica e também na área sexual. E essa exploração que recaía sobre as mulheres fez com que alguns estereótipos fossem gerados sobre as mulheres negras, que permanecem até hoje. Primeiro, a ideia da mulher quente, com natureza primitiva, sexualidade moral, sendo que as mulheres negras seriam inadequadas para um casamento, que é um imaginário que continua até hoje, de que essa sexualidade exacerbada da mulher negra vai ter até, inclusive, estudos que mostram que as mulheres negras têm uma menor probabilidade de contrair casamento, e se for altamente escolarizada, a situação ainda é pior. Então, deu muito ruim para mim, né? Eu sou negra, altamente escolarizada, então o mercado matrimonial não vai ser muito bom para mim. Então, tem essa ideia, essa peculiaridade que as mulheres negras carregam, mas, além disso, tem uma representação da negra como a mãe preta, esse estereótipo de uma serviçal abnegada que se dedica integralmente ao cuidado, ao serviço de outros e que não tem direito ao cuidado e nem à fragilidade. As mulheres negras, elas cuidam, elas não são cuidadas. E essas caricaturas hoje têm importante reflexo na posição social das negras, está inserida fortemente no trabalho doméstico e também ainda hoje, apesar dos avanços, ocupa a base da pirâmide social. Então, a gente pode dizer que a experiência das mulheres é única? Acho que dificilmente a gente pode afirmar que as mulheres têm uma experiência única. Se elas não têm uma experiência única, as demandas das mulheres também não são únicas. Não é uma única demanda, e o movimento feminista, quando surgiu no século XIX, ele desconsiderou um pouco o racismo, o classicismo, porque de início ele tinha uma pauta mais universal. Entendo perfeitamente que na primeira onda do movimento feminista o anseio era muito comum entre as mulheres, que era o direito de votar e ser votado, mas a outra onda do feminismo, ela procurou construir um sujeito universal mulheres, como se as mulheres fossem todas iguais e que as experiências não fossem diversificadas. E apenas na terceira onda do feminismo, que essa ideia de homogeneidade das mulheres ou um sujeito universal, ela passa a ser questionada. Mas esse questionamento, ele não veio gratuitamente, não, sabe? Esse questionamento, ele foi conquistado pelo feminismo negro. Aí você pode se perguntar, mas por que dividir o feminismo e demarcar como feminismo negro? O feminismo negro vem justamente da reivindicação das mulheres negras de não se sentirem representadas em muitas das pautas do feminismo por desconsiderar as peculiaridades que o racismo implicava nas suas vidas. Assim, não querendo resumir no conceito isso, mas só para dar uma ideia do que seria, o feminismo negro seria uma forma de representar as ideias produzidas pelas próprias mulheres negras a respeito de suas experiências, bem como pensar as interações teóricas e dinâmicas das múltiplas vivências de ser mulher. Por isso que é com o feminismo negro que vai aflorar o debate sobre interseccionalidade. Tem muita gente que tem um pouco de resistência com esse debate de interseccionalidade. Eu consigo convencer, não sei se convencer, mas trazer a Simone para o debate. Espero que consiga clarear para vocês ele também, porque às vezes fica parecendo que a ideia da interseccionalidade é subjugar o gênero, a raça, e não é essa a ideia. Esse termo, ele surge assim, ele foi cunhado pela Kimberly Crenshaw na sua tese de doutorado, mas ele está presente no feminismo negro desde sempre, e a ideia da interseccionalidade é que você precisa considerar os múltiplos sistemas de subordinação e o reflexo disso na desigualdade básica entre as mulheres. A ideia é que você tem que pensar a experiência das mulheres como uma via de trânsito, e a experiência de cada um é produzida no intercruzamento daquelas vulnerabilidades. Assim, ser uma mulher negra vai ser diferente de ser uma mulher branca, assim como ser uma mulher rica é diferente de ser uma mulher pobre. Ser uma mulher negra e pobre vai ser diferente de ser uma mulher negra e rica. Então, a ideia da interseccionalidade não é de modo nenhum hierarquizar vulnerabilidades, considerar ou gênero, a raça como opressão maior que a outra, mas a ideia é pensar que essas categorias não devem ser analisadas de modo indissociável, elas são categorias que precisam ser vistas na sua complexidade, porque elas produzem vulnerabilidades complexas na vida das mulheres.
Então, a interseccionalidade ajuda a gente a entender esse posicionamento distinto de mulheres brancas e negras na sociedade. Porque se a gente considerar só o patriarcado, a gente não entenderia por que a diferença entre mulheres brancas e negras, e esse debate da interseccionalidade vai chamar a atenção para esse posicionamento distinto das mulheres na sociedade conforme outros fatores identitários. Porque se as relações escravistas foram superadas, e nem tanto assim, né, porque a gente sabe que existe trabalho análogo à escravidão no Brasil de hoje, mas se como um sistema ele foi superado, as marcas dele eles permanecem na vida das mulheres negras, isso é muito claro nas mais restritas oportunidades laborais dela. Hoje ainda a porta de entrada da mulher negra no mercado de trabalho é o serviço doméstico, elas ainda têm uma forte presença no serviço doméstico, e enfrentam muitas dificuldades na sua escolarização e na sua inserção laboral, porque além das desigualdades de oportunidades, que a gente ainda hoje as mulheres negras não estão tão presentes no ensino superior quanto as mulheres brancas, há também a questão de discriminação que realça a dificuldade na vida das mulheres negras. E a discriminação fica muito clara se você pensar que ainda tem trabalhos que pedem boa aparência. Qual é a boa aparência? A imagem da mulher negra ela não emite uma boa aparência, porque para a sociedade ter um cabelo black não é tão bonito quanto ter um cabelo liso. Na verdade, até usam um termo, né? Nosso cabelo crespo é ruim, duro, e o cabelo liso é o cabelo bom. Então, são tudo estereótipos que se criam, que faz com que a trajetória das mulheres negras seja mais dificultada na sua vida laboral e nas suas relações pessoais de modo geral. Então, o que essas teorias nos mostram é que, na verdade, as mulheres negras enfrentam uma dupla penalidade. Uma penalidade que é a desigualdade de oportunidades, mesmo de oportunidades educacionais, de oportunidade de qualificação, e também uma discriminação racial no mercado de trabalho. E aí, pensando essa teoria, a gente... Na verdade, essa teoria nos ajuda a entender os nossos resultados. Se as mulheres não são iguais, existe um diferencial salarial entre elas, é o que a gente se propôs a estudar. E aí a gente utilizou uma abordagem cross-sexo no modelo de decomposição salarial, com base na PNAD contínua de 2017. A amostra é mulheres brancas e negras, moradoras tanto da zona urbana e rural, com a idade de 18 a 49 anos. Eu não vou me ater muito a formalização do modelo, porque eu também nem dou muito ibope para isso, eu uso o modelo muito mais como instrumental para entender as relações sociais. Vou procurar explicar um pouco da intuição do modelo para que vocês compreendam o que a gente fez. Então, a literatura clássica desses modelos de decomposição Achak e Blinder, onde eles propuseram estudar o diferencial salarial médio entre grupos, nesse caso pode ser homens e mulheres, brancos e negros, no nosso caso é mulheres brancas e mulheres negras, e você estima a diferença do rendimento desses salários e estuda essa diferença pensando em dois efeitos. Uma parcela dessa diferença que seria explicada pelas distintas características produtivas, que é chamado de efeito composição, é o quanto da diferença de rendimento é devido à diferença de escolaridade, de ocupação, de setor de atividade, de jornada, esse seria o efeito composição, mas a outra parte seria a parcela do diferencial, que é explicada pela forma que você valora as características dos indivíduos. E aí, quando você valora características iguais de modo distinto, é porque existe um sinal de que algo está errado, você valorar de modo diferente algo que é a mesma característica, e em alguma medida esse efeito estrutura é considerado discriminação. É imprudente considerar todo o efeito estrutura como discriminação, porque a gente sabe que tem diferenças de trajetória, de preferências, que a gente não capta, que a gente não sabe, e até mesmo pode ter problema de especificação no modelo, alguma variável, algum controle que não foi utilizado. Então, a gente prefere entender que parte desse efeito estrutura pode ser considerado discriminação no mercado de trabalho. Só que esse modelo ele só estudava o diferencial salarial médio, e o que se percebeu a partir da década de 80 é que a média podia não captar muito bem a desigualdade, com um processo de polarização dos salários. E aí os métodos de decomposição eles foram aperfeiçoados e expandidos, e hoje um método muito utilizado é o do Philippe Fortin-Lemieux, o FFL 2007-2009,
que faz uma regressão similar à de mínimos quadrados ordinários, mas a diferença desse modelo é que na variável dependente você usa uma função de influência recentrada da estatística de interesse. A vantagem desse modelo é que ele permite você estimar para quantis, Gini, Tail, e além disso, a ordem que você faz a decomposição não interfere no resultado e tinha outros modelos que a ordem que você colocava as variáveis interferia no resultado. E aí, de modo parecido com outro modelo, você estima tanto o efeito composição como o efeito estrutura. No nosso caso, a estatística de interesse foi os quantis da renda do trabalho. E aqui só falando brevemente das variáveis que a gente utilizou, a gente estimou o logaritmo do rendimento do trabalho habitual das pessoas que estavam ocupadas, não é logaritmo de salário horário, porque a gente achou relevante entender o efeito da variável horas trabalhadas, e como as variáveis explicativas, a gente usou as clássicas utilizadas sobre atributos produtivos, que é a jornada de trabalho, a idade, a escolaridade, setor de atividade e ocupação, se é formalizado, e acrescentamos algumas variáveis que a gente considera variáveis familiares relevantes para tentar entender essa diferença, que é o cuidado, ter crianças no domicílio ou ter outros parentes no domicílio. Aqui as estatísticas descritivas, só para a gente perceber como a nossa amostra já de cara é diferente. As mulheres brancas e negras são diferentes, não precisa nem de modelo para atestar isso. Em estatísticas descritivas a gente percebe as diferenças em termos de inserção laboral. A idade média é muito parecida, ou seja, 34 para ambas. A jornada de trabalho, as mulheres negras têm quase 2 horas a menos que a mulher branca. Se a gente for olhar a escolaridade, as mulheres brancas, tem mais mulheres brancas com nível superior completo do que mulheres negras, uma diferença de quase 19 pontos percentuais desfavoráveis às negras. Se a gente pegar a proporção de mulheres no setor de atividade econômica mais bem remunerado, você vê que a presença das mulheres brancas é bem maior do que a presença das mulheres negras, assim como nas ocupações com maiores remunerações. As mulheres brancas estão mais concentradas nas regiões mais ricas, as mulheres negras nas regiões mais pobres, e as mulheres brancas são mais formalizadas no mercado de trabalho do que as mulheres negras. Quando a gente olha o rendimento médio, a gente percebe que uma mulher negra não ganhou nem 50% do rendimento de uma mulher branca em 2017. Então, está muito claro a forte diferença salarial. E há diferenças também nas características familiares. As mulheres brancas vivem mais com companheiros do que as mulheres negras, têm mais crianças das 3 faixas etárias e tem uma maior jornada de cuidados e afazeres domésticos, assim como outro parente no domicílio. Luana, posso fazer uma pergunta? Pode. Você pode voltar um slide? Eu queria te perguntar 2 coisas. Uma, quais ocupações que vocês consideraram como para fazer essa estatística? E o que era outra? Deixa eu lembrar aqui que eu queria te perguntar. Uma outra pergunta, não sei se você chegou a falar, quando você está tratando de mulheres negras, são pretas e pardas? Sim, negras com a junção de pretas e pardas. Tá bom. Obrigada. Nada. Nessa variável que você está perguntando de ocupação e atividade, eu usei a variável do próprio IBGE, que tem o setor de atividade, agricultura, comércio, indústria, e ocupação, aquela também que tem de dirigente geral, profissionais da ciência, trabalhadores, e aí dessas eu peguei aquelas que tinham maior rendimento, as que eram que apresentavam maior rendimento nas categorias e via a proporção das brancas e negras nessas categorias. Eu não lembro exatamente quais eram, mas foi essa divisão que eu fiz. Tá claro, Lorena, ok? Vocês podem interromper, viu? Eu não me incomodo de que façam perguntas no meio da apresentação. E aqui mostrando os resultados, né, do nosso modelo, a gente percebe que tem uma diferença salarial, aqui é a diferença salarial média, usando a Shaka Blinden normal. Você percebe que tem uma diferença salarial entre mulheres brancas e negras que não é baixa,
Só que o que nos chama a atenção é que a maior parte da diferença salarial é explicada pelas distintas características produtivas, o que é diferente de um modelo para mulheres e homens, onde você olha que a maior parte da diferença acaba recaindo sobre o componente que é considerado discriminação. No caso das mulheres negras, não. O que mais tem pesado para a diferença salarial é, de fato, os atributos produtivos das mulheres negras, que acabam sendo inferiores ao das mulheres brancas. Mas existe, sim, uma parcela que a gente pode associar à discriminação. Nesse modelo, 72% do diferencial salarial seria explicado pelas distintas características produtivas, mas 28% cairia no efeito estrutura, que em alguma medida tem efeito de discriminação no mercado de trabalho. Se a gente olhar ao longo da distribuição salarial, que a gente percebe que tem a desigualdade em todos os percentis que foi analisado, mas tem um formato de U. Significa que a diferença salarial é maior na base e no topo, maior na base, o que é algo curioso, né? As mulheres que têm um maior diferencial, que estão sendo mais penalizadas, são as mulheres da parte inferior da distribuição. Mas, se a gente olhar pelos efeitos, o que a gente nota é que o efeito estrutura, ele aumenta à medida que caminham para o topo. Considerando ele discriminação, a discriminação vai aumentando para as mulheres que estão nos percentis superiores. Ou seja, embora o diferencial salarial seja maior para as mulheres mais pobres, então certamente as negras têm os atributos produtivos das negras na parte inferior da distribuição é ainda maior, na parte superior, onde as características produtivas das mulheres devem ser mais similares, aí o componente de discriminação opera de modo mais veemente. Então, a gente observa que no topo chega a 34% do diferencial ser explicado pelo efeito estrutura. Mas, ao longo de toda a distribuição, como a gente nota, 83% para o percentil 10, 75% para o percentil 50 e 66% para o percentil 90, ainda é alto a proporção que é explicada, de fato, pelos atributos produtivos. Jornada de trabalho. Se as mulheres negras tivessem a mesma jornada de trabalho das mulheres brancas, o diferencial salarial cairia entre elas. E a explicação em 8%. Pensando na educação, a mesma lógica. Se as mulheres negras tivessem o mesmo nível educacional das mulheres brancas, o diferencial salarial também cairia. Se as mulheres negras passassem a estar no mesmo setor de atividade econômica das mulheres brancas, o diferencial se reduziria. A mesma lógica na ocupação, e aqui a ocupação se destaca, então, ser profissional, dirigente geral, profissional das ciências e artes, que é a categorização de ocupação, tem um peso importante para explicar o diferencial salarial. Ser formalizado também, se as mulheres negras conseguissem ser mais formalizadas, o diferencial cairia. E região também tem uma explicação importante de 17%, porque as mulheres negras estão mais concentradas nas regiões mais pobres do país. Agora, o curioso que nos chama a atenção, e se alguém tiver sugestão por que pode estar dando isso no modelo ou ideias, como a gente pode melhorar isso, é que as variáveis relacionadas a contexto familiar e pessoal, elas dão um efeito bem pequeno ou não significativo. Vou destacar aqui só horas de cuidado e afazeres domésticos, o efeito é de 1% só, e indica que caso as mulheres negras tivessem a mesma jornada de trabalho doméstico das mulheres brancas, lembrando que as mulheres brancas têm uma jornada de trabalho doméstico menor, o diferencial cairia. Então, embora a nossa ideia era de que as relações intradomésticas são mais desiguais para as mulheres negras, a gente não consegue captar isso tão claramente no modelo, mas utilizando crianças, pensando a diferença entre homens e mulheres, o resultado também foi quase não significativo no outro trabalho que eu fiz com a Dani, que está por aí, falta publicar, né, Dani? Nesse, dá um pouco desse resultado curioso, assim, porque não consegue captar a criança. Eu não sei bem dizer por quê. Talvez porque, como é o efeito sobre a diferença, ele se perca um pouco e seja captado nas variáveis produtivas. Mas se alguém tiver ideias, sugestões para isso, serão bem-vindas.
E aí, olhando ao longo da distribuição salarial, a interpretação é a mesma, não se altera. Você vê que as horas trabalhadas têm uma explicação importante para o diferencial salarial. Na mesma lógica, se as mulheres negras tivessem a mesma jornada das brancas, cairia o diferencial. E como já é esperado, o efeito é maior no percentil 10, 16%, porque é na parte inferior da distribuição, as pessoas que ganham menos é que costumam fazer jornadas em tempo parcial. Então, faz sentido a explicação dessa variável ser maior para o percentil 10, então são as mulheres que têm mais dificuldade de ter uma jornada integral de trabalho. A educação tem a mesma lógica, né? Se as mulheres negras, ao longo de toda a distribuição, passassem a ter o mesmo nível educacional das brancas, cairia o diferencial. Curioso é que tem um efeito maior na parte inferior da distribuição, mas é curioso, mas faz sentido, né? Porque à medida que se caminha para o topo, as pessoas tendem a ter características produtivas mais parecidas, ter nível superior. A mesma lógica no setor de atividade econômica, sendo que explica mais na parte inferior da distribuição também. Já na ocupação, o destaque está no percentil 90, 38% do diferencial salarial seria explicado pelo tipo de ocupação, e deve estar relacionada à dificuldade que as mulheres negras têm de ocupar cargo de direção, de chefia. Esses cargos são melhores remunerados. Ser formalizado explica também, tem uma explicação importante ao longo da distribuição, mas se destaca na parte inferior da distribuição, como é de se esperar, porque tende nos estratos superiores os empregos serem mais formalizados. E região, nessa mesma lógica explica ao longo da distribuição nos 3 percentis, mas é mais forte para as mulheres mais pobres, de se esperar que as pessoas mais pobres morem em regiões que são menos ricas. Mais uma vez, a frustração com as características familiares, que não dão os resultados, quase tudo é não significativo, mas a variável de cuidado de afazeres domésticos dá significativa nos 3, e a explicação é maior, mas levemente no percentil 10, caso as mulheres negras fizesse menos afazeres domésticos, o diferencial cairia em 2%, seria 1% se fosse no percentil 50 e 90. Os demais, o resultado é não significativo ou bem baixo. E é isso, e para concluir, a gente relembra, né, que de longa data que o patriarcado, o racismo, o classismo vai modular as relações sociais brasileiras, e a gente não vê muito distúrbio no alicerce desses sistemas, e para mim o alicerce é o privilégio dos brancos, o privilégio dos ricos e o privilégio dos homens. Enquanto a gente não acabar com esses privilégios, a gente vai manter essas relações assimétricas. E embora tenha ocorrido muitos avanços no período recente, eles foram incapazes de assegurar uma maior homogeneidade na sociedade brasileira, e ainda hoje as mulheres negras continuam ocupando a base da pirâmide social. E o que os nossos resultados mostraram para o ano de 2017 é que as negras ganharam menos, tanto olhando a média como ao longo de toda a distribuição salarial. E os achados só confirmam o que a teoria já vem mostrando e o que as mulheres sentem cotidianamente na sua vida, que é uma dupla penalidade. O modelo mostra bem claro essa dupla penalidade, que é uma penalidade que pode ser considerada como advinda da desigualdade de oportunidades, já que a maior parte do diferencial salarial, tanto na média quanto ao longo da distribuição, vem do efeito composição, ou seja, das distintas características produtivas, mas tem uma segunda penalidade que é percebida no efeito estrutura salarial, que a gente associa em alguma medida ao componente discriminatório, é uma discriminação velada no mercado de trabalho. E o que os modelos nos indicam é que o diferencial salarial entre as mulheres cairia caso as negras conseguissem ter as mesmas características produtivas das brancas. Isso mostra a importância de avançar nas políticas afirmativas, de modo que se tenha oportunidades. O que falta é a oportunidade, não é uma dificuldade da raça de se escolarizar, não é dificuldade congênita, sim é falta de oportunidades na sociedade, por isso que a gente precisa avançar nas oportunidades para que essas mulheres conquistem os mesmos atributos produtivos das mulheres brancas. E aí eu encerro com esse questionamento: qual cenário a gente esperar no Brasil de um governo que se orgulha do seu desprezo pelas pautas identitárias e dos direitos humanos? E deixa esse questionamento para debatermos mediante os resultados apresentados e esse governo que não dá prioridade às pautas identitárias. Acho
que é isso. Vou interromper meu compartilhamento. Obrigada, Simone, Luana. se você quiser concluir alguma coisa. Acho que a Simone está... Peraí. Tá. Ativar aqui. Não, Luana, foi ótimo. Acho que você expôs maravilhosamente bem, muito bom mesmo. E tá rolando um monte de pergunta aqui no chat. Eu acho que a gente podia socializar isso, porque você mesmo rolou uma discussão aqui e você ficou um pouquinho de fora. Então, acho que seria legal agora incorporar você nessa discussão. Mas muito bom, parabéns. Eu posso fazer um comentário? Na verdade, eu tenho uma pergunta e um comentário. A minha pergunta é a seguinte: vocês olham para mulheres, a diferença entre mulheres solteiras, brancas e negras? Não. Vocês controlam pelo Estado Civil? Não sei se eu entendi. Sim, né? Tá. A gente não compara mulher solteira e casada, a gente controla pelo Estado Civil. Tá bom. Deu diferença ou não? Dessa variável? A maior parte da não significativa, ou é feito bem pequenininho. Tá bom. Você sabe que eu estava pensando, essa questão dos filhos, né, do trabalho doméstico, talvez ele seja tão penoso tanto para as brancas como para as negras. Não sei. Pode ser uma explicação. Não sei, não sou... não é muito... Assim, nunca estudei muito a fundo, então não posso... Mas pode ser. Uma outra coisa que Posso só falar uma coisinha sobre isso? Na verdade, eu acho assim, a minha visão é que é bem isso que você está dizendo mesmo. Assim, não é isso que diferencia. Isso diferencia, mas não é isso que explica tanto da diferença entre mulheres brancas e negras, porque nesse aspecto elas vivem a questão similar das mulheres como um todo, né? Então, assim, o trabalho doméstico ele tende a limitar a atividade delas da esfera pública, tanto das mulheres brancas quanto das mulheres negras. Isso em primeiro lugar. E eu acho que tem uma outra coisa que é importante também, é que quando a gente coloca, mesmo quando a gente está trabalhando com mulheres e homens, quando a gente coloca as características as características familiares sozinhas, elas têm um super impacto, mas na hora que, dependendo das variáveis produtivas que você coloca, parece que essas variáveis produtivas elas já captam todo o efeito do comprometimento doméstico. Exatamente porque o comprometimento doméstico gera uma inserção ocupacional completamente diferenciada. Então, as variáveis ocupacionais elas tendem a roubar esse efeito. E isso acontece tanto para brancas quanto para negras. Porque quando a gente faz esse tipo de decomposição para mulheres negras, mulheres brancas e homens brancos, você observa a mesma coisa. Desculpa, Luana, passei na sua frente. É só porque eu estava aflita para falar isso. Tem também... assim, vocês vão estender esse período? Vão voltar, mas vão olhar outros anos? Não tínhamos pensado, não, né? Como foi uma cross-section, a gente não pensou em fazer alguns anos para ver se os resultados davam diferentes, não. Porque eu estava pensando o seguinte: se vocês voltarem a pegarem pelo menos algum ano da década de 90, vocês podem observar ou analisar se houve uma melhora ou uma redução nesse diferencial. Tem um paper do Dinardo Fortin e Lemier, de 1996, que eles usam outro método de decomposição, que é até que eu usei num paper que eu fiz na minha tese, né, sobre casamento e desigualdade, e aí você consegue comparar, né? Se você tivesse a mesma distribuição de escolaridade, por exemplo, das negras, né, como você tinha há 20 anos atrás, hoje, como seria esse efeito? Então, você consegue visualizar se melhorou ou não. Você tem uma melhora, né, ao longo do tempo
Não sei se... É interessante a proposta, porque a gente sabe que as ações afirmativas mudaram muito a cara do ensino superior, né? Abriu espaço para que os negros ocupassem as universidades. Certamente, hoje, tem mais mulheres negras com escolaridade elevada, com nível superior, pós-graduação, do que há 10, 20 anos atrás no Brasil. Talvez essa desigualdade ainda seja maior no passado devido a atributos produtivos, porque não se tinha as oportunidades que temos hoje. Eu olhei desigualdade de renda. E aí eu olho o gap salarial e participação da mulher no mercado de trabalho, olhando sempre mulheres casadas. E, assim, você vê uma diferença importante na desigualdade de renda, por conta desse aumento da participação, da redução do gap. Então, talvez seja um exercício interessante para vocês fazerem. Aí, qualquer coisa, depois a gente se fala. Agora eu vou passar para a Solange, para ela passar as questões, vai. Antes, eu também queria fazer uma pergunta, que também só vou monopolizar mais 2 minutos antes de passar aqui, aí eu vou dar a palavra para a Isete, que acho que foi a primeira, se eu não perdi, porque tem realmente muita pergunta. Eu queria só entender se vocês fizeram algum exercício, Luana, colocando aí como controle outras características do cônjuge, do marido, porque você está controlando aí para se ele existe ou não, né? Mas pensando na questão de, né, sei lá, a sortative mate, né, essas pessoas parecidas casam entre si, e a questão de barganha intrafamiliar, eu fiquei pensando se talvez nesse sentido seus resultados ali para aquela parte familiar que dá muito zero, se vocês controlassem um pouco mais para outras características de cônjuge, então educação, acho que educação já pegaria, mas educação, talvez horas de trabalho, algumas coisas assim para tentar ver se a gente consegue pegar alguma coisa dessa parte de barganha. E eu também pensei em olhar, não sei se vocês viram isso, fizeram algum exercício também, olhar se tiver algum outro filho, né, adolescente no domicílio, também fazer algum controle para se esse filho estiver em mercado de trabalho, como que está o comportamento dele, mas aí pensando mais na questão de, talvez, nas famílias negras, você tem a questão da, né, pobreza que vai intergeracional, né, confirmada e muito mais forte do que nas famílias em que você tem 2 brancos, né? Então, talvez essas questões intrafamiliares mesmo, olhar para os aspectos de mercado de trabalho do cônjuge e também do filho, né? Porque acaba sendo, ainda mais por essa questão que você falou, né? Que a gente tem muita política fazendo que talvez você tenha alguma quebra aí de ciclo intergeracional da pobreza, com ProUni, com FIES, com algumas políticas aí da última década, né? Nem tão última década mais, né? Mas alguns anos atrás, a gente já tá... era esse, assim, mais meus comentários mesmo. Você fez algum exercício assim? Se não, talvez deixar como dica aí, alguma tendência, pode ser algo interessante. Já te respondo ou escuto? Pode responder, aí eu prometo que paro, aí eu vou passar para o pessoal aqui. Não fizemos nenhum exercício assim, não controlamos, só controlamos ter o cônjuge, mas não controlamos características do cônjuge. Então, acho que pode ficar para passos futuros tentar incorporar essa análise mais intrafamiliar e ver se os resultados das características familiares mudam. Posso só complementar uma coisinha? É que, de fato, assim, a ideia aqui era fazer uma exploração ainda bem simples, assim, uma primeira exploração bem simples desses resultados, mas, de fato, essas características dos cônjuges são super importantes de serem controladas. E uma coisa que sempre, para mim, salta aos olhos é que não basta você ver horas de trabalho doméstico, você tem que ver diferencial de horas de trabalho doméstico em relação aos outros membros do domicílio. O problema de você fazer em relação ao cônjuge é que aí você teria que selecionar apenas mulheres em uniões conjugais. Aí você tem um problema adicional, então acaba que é uma escolha ruim essa, porque você tem um monte de mulheres que não têm cônjuge. Aliás, você tem mais mulheres negras do que mulheres brancas sem cônjuge e com filhos, né? Então, isso também é uma diferença importante. Mas, obviamente, que a gente precisa, e eu acho que essa é uma boa
perspectiva de evolução do trabalho, que é exatamente controlar melhor esses diferenciais. E também os diferenciais raciais nas relações, que também é uma agenda de pesquisa importantíssima, né? Quanto que isso muda também a situação específica das mulheres. Obrigada, gente. Agora eu vou passar a palavra aqui. Bom, aí se a pessoa não quiser abrir o microfone, eu mesma faço a pergunta. Mas é a Isete. Isete, você quer colocar a sua pergunta? Na verdade, ela é uma pergunta. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu recebi o convite por meio da Thaís Barcelos, fiquei muito feliz de saber do seminário, adorei. O meu comentário, pergunta ali, é porque quando você falou da interseccionalidade, você disse que não tinha como objetivo ser uma questão hierarquizante em termos de... E eu fiquei me perguntando se ela não tem uma importância, inclusive, de mostrar essas sobreposições de nível de discriminação e opressão, de que se você é mulher, por exemplo, sem cônjuge, ou chefe de família, pobre, você está acumulando diversos níveis de discriminação e de desigualdade que te colocam com mais dificuldade de participação no mercado, etc. Você entra tanto com a discriminação efetiva quanto com a discriminação estatística de vários aspectos que você trouxe. E aí isso talvez, agora a professora Simone também trouxe a questão, esteja relacionado com essa maior participação percentual de mulheres pretas ou pardas em situação de pobreza, sendo chefes de família, assim, de viverem sozinhas com os filhos. Então, talvez seja, claro que para outros estudos, eu não estou colocando isso como uma crítica, mas desse aspecto de intersecções que oprimem ainda mais. Obrigada. Só como eu respondo, você quer fazer outra? Pode responder, Luana, que a gente vai assim, no bate-voltas. Tá. Quando a gente... a ideia, assim, do debate sobre interseccionalidade, do que eu acompanho, a proposição não é pensar somas de discriminação ou uma maior hierarquização, como se uma opressão fosse mais forte ou mais dura que a outra. A ideia mesmo é expor que a experiência das pessoas é diferente. E as experiências sendo diferentes, as demandas, as necessidades serão diferentes. É claro que se você sobrepõe dois sistemas discriminatórios, o racismo e o sexismo, você vai ter uma mulher que vai ter uma vulnerabilidade acentuada. Mas a ideia é pensar mais como as experiências, se você interseccionar sistemas de opressão, porque ainda tem outros sistemas que eu não comentei, como a questão das pessoas, da orientação sexual, que é uma outra questão que vai vulnerabilizar a vida de outras categorias de mulheres. Então, a lógica é sempre essa, sabe? Claro que a gente sabe que ao interseccionar, alguns grupos tenderão a ter uma maior vulnerabilidade, mas o sentimento do movimento, da interseccionalidade, é pensar justamente as diferenças nessa intersecção sem querer hierarquizar um sistema de opressão sobre o outro. Acho que é isso, né? Ótimo. E a questão das familiares, a gente tem que investigar mais relações intrafamiliares, com certeza tem diferença. O fato da mulher estar solteira e ter filhos, não ter, ser chefe da família, deve dar diferenças. A próxima pergunta é da Thaís Barcelos. Quer falar, Thaís? Quer colocar sua pergunta? Será que ela está sem microfone? Se alguém estiver vendo lá embaixo, se ela respondeu que está sem microfone. Ela disse que está sem microfone, que ela não está podendo abrir. Então, deixa eu colocar a pergunta aqui para vocês. Então, ela perguntou se a participação no mercado de trabalho de mulheres e negras é parecida. E aí, a Dani Caruzi, Dani, não sei se você quer falar ou se eu posso já fazer sua pergunta, mas é porque é uma adição, a da Thaís, ela está perguntando se essa participação difere ao longo da distribuição. Então, é isso. É a participação em termos de proporção de força de trabalho?
Isso, a participação no mercado de trabalho, isso é diferente para a distribuição salarial, na distribuição salarial. Se as mulheres, em termos de participação na força de trabalho, o que a gente encontra olhando para a média é que é bem próximo, ainda é maior que as mulheres brancas. As mulheres brancas, de modo geral, é pequena a diferença, assim, 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, mas as mulheres brancas estão mais presentes na força de trabalho do que as mulheres negras. E se eu não lembro ao longo da distribuição como é esse comportamento da participação na força, eu lembro que, de modo geral, dá assim, que as mulheres brancas têm uma maior participação na força de trabalho do que as mulheres negras. Posso falar uma coisinha sobre isso, Lu? Claro, diga, Simone. Não, é que eu acho que foi boa essa colocação e esse complemento da Dani, porque, de fato, assim, as mulheres de menor escolaridade têm uma participação muito menor do que as mulheres de mais alta escolaridade. Então, a escolaridade é um negócio que realmente é dominante para explicar nível de participação. Então, como a média das mulheres negras ser parecida, né, em médias, o nível de participação das negras ser parecido com o das brancas, mostra que é muito diferente ao longo da distribuição, né? Então, assim, se você controla pelo nível de escolaridade, as negras têm uma participação mais alta, principalmente na base, né? Dani colocou a pergunta aqui só complementando, então, Dani, é o mesmo problema do nosso modelo, né? Não corrige viés de seleção. Então, a gente tem problema de viés de seleção. Tá ótimo, ela falou, talvez pensar em controlar isso, mas não sei fazer isso na decomposição, né? É exatamente assim. Esse é o problema. Você podia nos ajudar, hein, Dani, a descobrir. Tem uma pergunta aqui. Eu não sei fazer isso, né, Luana? A gente tem esse problema também. A próxima pergunta é da Daniela Vaz. A Dani, a outra Dani. Dani, você está com o microfone? Alguém vê aí se ela vai dizer que não está com o microfone, por favor, senão eu coloco a pergunta dela. Enquanto não disse, não. Dani? Talvez ela tenha ido embora também. Bom. Oi, tô aqui, desculpa. Tá aí. Eu tava comendo. Terminando de engolir, desculpa. Tudo bem? Eu queria parabenizar a Luana, Simone, pelo trabalho. Eu tenho algumas curiosidades mesmo. Tendo em vista que a mulher negra ela é muito mais frequente no trabalho doméstico remunerado que a branca, então dá para deduzir então que ela tem muito mais frequentemente mais de um emprego que a branca. Isso é uma questão. E aí outra questão mas vocês estão olhando o rendimento de todos os trabalhos, de qualquer maneira, né? Vocês olham a posição na ocupação no trabalho principal, né? Mas olhando... E aí a minha outra curiosidade era saber se rodassem separado para as mulheres, né? Com e sem filhos, então, né, fazer um subgrupo aí só das sem filhos, que provavelmente vão ser as mais jovens, estão numa outra fase do ciclo de vida, né? Se a magnitude desses efeitos, né, se mantém ou estruturalmente o modelo fica igual. Isso é mais uma curiosidade mesmo, assim, né? Então, coloquei assim de pipoqueira aqui. Mas queria agradecer demais aí pela apresentação da Luana. Excelente trabalho, parabéns. Obrigada, Dani, pelos comentários, pelos elogios. Então, se as mulheres negras têm mais de um emprego, não olhei isso, não sei dizer assim quantos mais empregos, provavelmente tem, mas eu não sei dizer com certeza se tem, quantos seriam. E a gente olhou para o rendimento do trabalho principal habitual. Talvez seja interessante olhar todos os trabalhos, talvez os resultados sejam, considerando essa ideia que você está falando de que as mulheres negras devem ter mais de um emprego, talvez interfira, talvez tenham resultados diferentes, mas
por costume, eu utilizei o rendimento do trabalho principal habitual. Acho que foi isso, né? Acho que é isso, Sol. Simone, quer fazer algum comentário? Não? Não, acho que Tá bom. bem respondido. Tem uma pergunta aqui da Larissa Domingues. Que, aliás, acho que eu já respondi. Você já respondeu, hora de trabalho Mas reprodutivo. até bom esclarecer isso que ela perguntou, é essa pergunta, né? Que ela pergunta se a gente controla por contratação de serviços domésticos. Esse é um grande abacaxi que a gente tem, que as pesquisas que a gente tem, que tem as características do trabalho das pessoas da forma como a gente precisa, né? Como os dados da PNAD, não tem contratação de serviços domésticos. A gente só tem contratação de serviços domésticos na POF. E assim mesmo não é a contratação, esses são os vínculos, os eventuais vínculos de trabalho que redunda na contratação do trabalho doméstico. Mas a gente, então, não tem como misturar essas coisas, porque na POF a gente não poderia fazer essa pergunta. Então, isso em outras pesquisas, até Jordana está aqui, que eu estou vendo que ela está aqui, o que a gente tem feito é imputar na PNAD a contratação de trabalho doméstico, porque as características dos domicílios que contratam o trabalho doméstico são muito claras, assim, é muito estável. Você tem assim, um modelo preditivo bastante forte para isso. Então, essa seria uma alternativa, mas a gente não tem como enxergar diretamente as horas de trabalho doméstico contratado. O que seria super importante, né? Porque essa é outra dimensão dessa discussão, né? Que, assim, voltando lá no que eu estava dizendo antes, que é a ideia de que, de certo modo, as mulheres brancas elas instrumentalizam as mulheres negras para essa completude da transição delas, porque elas resolvem esse conflito, grande parte do conflito, através da contratação de alguém que faça esse trabalho, né, e reduza o nível de conflito intradomiciliar. Então, esse é um ponto super importante, assim, da ideia desse debate como um todo. Aproveitando, acho que vou chamar a Jordana para ela colocar o comentário dela aqui, porque acho que conversa muito com o que você está falando. Simone, Jordana? A Ana também quer falar. Tá, tô na ordem aqui. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Ei, Jordana. Ei, Simone e Luana. Nossa, Luana, parabéns pelo trabalho. Eu lamento tanto que a gente não tenha sido contemporânea lá no CDPLAR. Acho que a gente... Bom, claro que ainda está em tempo, com certeza, mas acho que a gente tem aproveitado muito os corredores do CDPLAR, embora que 2020, né, não tenha sido o caso. Mas, enfim, acho que foi uma parceria muito feliz, você e Simone. Adorei o trabalho. E eu acho que eu vejo a forma como a gente encaminha a discussão dos resultados, assim, como a gente de fato acessa pouco a literatura que trata as questões raciais, assim. Então, né, acho que muito domínio sobre os modelos, mas tem toda uma teoria de fato sobre as questões raciais que eu acho que a gente às vezes acessa pouco, né? Então, sei lá na década de 70, a Angela Davis já estava avisando que padrão de trabalho doméstico de mulheres brancas e mulheres negras não é o mesmo. Porque mulheres negras, historicamente, são responsáveis pelo trabalho doméstico de outros lares. Então, o trabalho doméstico na casa dela, ele é o final da linha. E a gente precisa ter essa concepção sobre como isso se diferencia nas questões raciais, porque não dá para pensar que é a mesma dinâmica. Então, as prioridades dadas aos trabalhos, na forma como a gente socializou mulheres brancas e mulheres negras no Brasil, isso pesa, né? Claro que a literatura para os Estados Unidos nem sempre dá para a gente importar, mas como a nossa experiência com a escravidão, né, foi muito marcada, eu acho que a gente precisa, sim, levar isso em consideração. Então, era um ponto que eu queria trazer. E também para o próprio cuidado. Existe uma discussão também muito importante, também de uma literatura que a gente acessa pouco, sobre como se dão as relações familiares de cuidado quando a gente pensa os grupos raciais, assim. Então, também, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar essa literatura que traz para a gente um aporte, né, que explica, na verdade, vários resultados que a gente fica meio surpresa, às vezes, né, mas talvez essas coisas já estão, né, enfim, apontadas de alguma forma. Mas parabéns pelo trabalho, nossa, fiquei muito, muito feliz realmente de assistir.
Tô doida para ler com mais detalhes e boa sorte nas próximas etapas. E beijo, Simone. Jordana, beijo também, mas deixa eu te falar, você escreveu aqui e você não falou, e eu acho que é super importante esse ponto, que é da forma, sim, da percepção das próprias pessoas a respeito do trabalho que elas desempenham. Fala sobre isso, você tem tanta experiência nisso? Pois é, porque isso inclusive, vai de encontro ao que a literatura coloca, né? A percepção que as pessoas têm sobre o trabalho doméstico. Então, quanto mais o trabalho doméstico é natural para um grupo, né, talvez mais difícil possa ser para ele quantificar, como não, mas é uma atividade natural da mulher negra cuidar da casa. Então, como é que eu vou declarar essa carga? Então, achar que mulheres brancas e mulheres negras declarem da mesma forma, talvez possa ser um erro. Pode ser que tenha uma diferença na forma como elas declaram. Para a gente responder isso, a gente precisaria de outras pesquisas, né? É uma hipótese que eu estou levantando, mas, de novo, se a gente busca, né? Se a gente bebe na fonte da literatura sobre questões raciais, a gente começa a questionar essas coisas, né? Realmente um questionamento que eu faço. Se a naturalização, isso acontece com as variáveis de cansaço, quando mulheres negras, inclusive com maiores cargas de trabalho, relatam estar menos cansadas do que mulheres brancas, né? Porque o próprio cansaço não é naturalizado para as mulheres negras. Enfim, eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar dessa literatura para discutir nossos dados e discutir nossos resultados. Era isso que eu queria colocar. Super apropriado. Essa ideia, acho que ela é perfeita. Assim, é difícil a gente testar esse tipo de viés, mas é muito provável, de tudo que a Jordana viu, né, quando ela trabalhou na tese dela e que ela continuou trabalhando, essa ideia de que a percepção das pessoas é muito diferente, e quando a gente capta o trabalho doméstico apenas com uma variável que pergunta quantas horas de trabalho doméstico você faz, né, não é uma pesquisa de uso do tempo, essa percepção ela é super importante para diferenciar esses níveis, e a gente perde uma parte importantíssima da informação. Adorei que você falou isso, Jordana. Muito bom o comentário da Jordana. Me fez lembrar que tem um trabalho da Felícia que é sobre justamente percepções de gênero e abre para a questão as diferenças de raça. Se eu não estou enganada, dá um pouco de relação dessa percepção menos igualitária por parte das negras. Assim, eu não lembro bem os resultados da pesquisa, mas eles têm essa pesquisa de percepções em relação a relações igualitárias ou desiguais de gênero, e tem a diferença de como pessoas brancas e negras percebem essas relações. Mas, com certeza, esse ponto que Jordana traz mostra muito de como os dados não mostram toda a realidade, né? Uma simplificação, a gente nunca pode perder isso de vista, que os dados são uma simplificação da realidade, e nem sempre é uma simplificação puramente correta. Por isso que eu sempre disse a Simone que eu tenho muita preocupação teórica, assim, tem pessoas que têm mais preocupação com o modelo, com a abordagem econométrica, eu só uso como instrumental, minha preocupação é teórica, eu acho que são as teorias que nos clarificam do que de fato é a realidade. Sol, com você. Eu vou fazer mais duas, colocar mais a pergunta quer dizer, a Ana quer falar, então eu vou dar a palavra para a Ana Luísa e depois a Beatriz Oliveira, aí a gente vai colocando para encerramento. Ana Luísa? Ana? Oi, gente, tô aqui. Nossa, tô adorando os comentários também. Vou ficando empolgada, escrevendo, falando aqui sozinha, discutindo, anotando. A gente tem que mandar todas as referências que estão sendo dadas, né? Assim, até vou pedir essa da Felícia. Não, queria parabenizar vocês, Luana. Adorei saber da palavra do amor da Luana pelo embricamento, né? Eu assisti um seminário da Luana, e a Luana exatamente falou dessa questão da opressão via racismo, patriarcado, classismo, e aí nossa, ficou tão claro para mim, né, todas essas questões estruturais, eu aprendi com a Luana, e aí estou aprendendo agora que isso é o imbricamento, né? Muito legal. Muito bom, sobre a questão dos estereótipos, a Lorena falou, né, a respeito daquele paper do Dinardo Fortin-Lemieux. Eu acho que seria interessante avaliar essa questão intertemporal
exatamente porque, principalmente nos últimos anos, né, a questão do estereótipo da mulher negra tem mudado muito e de forma positiva. Então, acho que seria interessante até fazer eu cheguei a usar esse método para um trabalho que a gente ainda não publicou, que eu peguei carona com o Maurício Cortez Reis, para avaliar exatamente a evolução da jornada do trabalho doméstico de 2001 a 2015, e aí a gente tentou decompor isso por tipos de famílias, né, e ciclo familiar. Então, o jovem que mora sozinho, depois o casal sem filhos, casal com filhos, até o idoso, o ninho vazio. E o que a gente descobriu é que efeito de composição zero, né? Assim, só efeito mesmo dos betas lá. Então, assim, acho que seria interessante fazer esse tipo de análise, já que vocês encontraram um efeito de composição entre mulheres brancas e negras. Mas, enfim, aí uma questão, né, essa discussão toda de por que a diferença na média e também ao longo da distribuição de jornada de trabalho doméstico, aí eu acho que todas que comentaram agora, né, com a Jordana falando, eu estava pensando aqui, Revolução Incompleta, eu tive acesso, né, a essas referências, e aí tem um livro da Rothschild, eu não sei como que fala, H. Rothschild, né, que foi a que fez, em que ela desenvolve uma teoria em que a Luana Pinheiro, que é minha colega do IPEA lá de Brasília, que trabalha, né, na área de gênero, e fez uma tese muito abrangente sobre o trabalho doméstico no Brasil. Depois até passo o link também, eu estou vendo aqui que elas têm um TD também. E aí ela abrange várias teorias da parte da sociologia e da parte da economia, né? Eu descobri com ela em que tem neutralização do desvio de gênero, que as mulheres mais ricas, ou que conforme vão ganhando mais do que seus maridos, o trabalho doméstico, a jornada de trabalho doméstico continua maior em termos absolutos do que o do marido. E a explicação é que elas querem manter esse comportamento tradicional, né? E aí eu estava pensando nisso, tem diferença entre mulheres brancas e negras, né, na jornada de trabalho, na diferença entre os cônjuges, mas aí a gente ia ter que restringir muito a amostra. Então, eu acho que vale... e o que explica, né, na média e também ao longo da distribuição, ter pouca diferença em termos de jornada de trabalho doméstico entre as brancas e negras? Eu acho que uma pista que até Simone falou em alguns seminários atrás, acho que perguntou para a Daniela, eu acho que é naturalização, né? Vem lá a naturalização da parte da mulher negra e da mulher branca por questões mesmo de patriarcado, mas questão de filhos. Estou pensando alto aqui e juro que vou terminar agora. Assim, mulheres de classe renda média alta, brancas, hétero, tem aquela questão, não sei se eu vou ter o filho agora ou mais tarde, ou ainda tem aquela questão de optar. Mulheres negras de classe renda baixa não têm, né, vão tendo filho. Então, será que a diferença de fecundidade entre mulheres negras e brancas também podem explicar isso, né? Ou está naturalizado, ou reforça mais a naturalização das mulheres negras? São esses comentários. Tinha muito mais outros, mas a gente deixa para depois. Só completar uma coisinha que você falou, as mulheres negras têm muito mais filhos, mas o mais importante é que tem muito mais cedo. Isso é mais importante. Mais cedo. Muito mais cedo, muito mais cedo. A filha da moça que trabalha aqui em casa com 13 anos, entendeu? E assim vai, né? E isso é absolutamente determinante, tanto para a trajetória familiar quanto para a trajetória ocupacional, naturalmente. Né? Exatamente. E para as mulheres brancas, eu acho que elas têm bem mais tarde, né? Então, mas parabéns, gente. Muito bom, muito bom. Obrigada, Ana. Você é sempre muito empolgada. Acho que vai render bons frutos essa parceria. Eu vou pegar um pouco da sua empolgação. Com certeza. Acho que a Ana não fez pergunta, só a Solange já comentou, se tiver outra. Deixa eu comentar uma coisa.
Pode Deixa falar, eu só comentar uma coisinha do comentário da Ana. Eu não sei, você falou de uma autora, não seria exatamente a Goldscheider, que ela é super assim, ativa nessa discussão. Ela chama Frances Goldscheider. Não sei se é essa que você está falando. Você falou alguma coisa parecida com isso, não tenho certeza. Simone? Mas, enfim. A Frances Goldscheider é uma sueca, ela escreveu muito sobre isso. Se você procurar Gender Revolution, eu vou ela buscar, escreve até hoje, na verdade. Assim, ela é muito ativa nessa discussão até hoje, muito. Assim, é uma pessoa super... Mas, sei lá, pode ser outra pessoa, não tenho certeza. Eu só fiquei com essa dúvida. Mas isso que você estava falando é super interessante, esse ponto de que, mesmo quando as mulheres passam a ganhar mais que os homens, elas muitas vezes escondem essa informação, né? Elas tendem a omitir essa informação, e isso também é uma das hipóteses colocadas em toda essa teoria. O Sherlin, Andrew Sherlin, que é um crítico importante dessa teoria da revolução do gênero, não um crítico, ele mostra como é que o próprio andamento dessa sequência pode fazer com que a sociedade se torne cada vez mais desigual e não cada vez mais igual, se você tem uma sociedade originalmente mais desigual. Mas uma das coisas que ele fala é exatamente essa ideia do essencialismo de gênero, que também é outra teoria super importante, que tanto as mulheres quanto os homens enxergam como algo que é natural, né, da sua representação do seu gênero, esses papéis, e que por isso mesmo quando as mulheres se tornam as provedoras principais dos domicílios, elas tendem a manter uma carga doméstica, de trabalho doméstico maior, ou, se não mantém, reportam uma carga de trabalho doméstico maior. Eu tenho uma aluna de mestrado que está começando um trabalho exatamente nessa linha, e eu acho que é um tema super interessante, sem dúvida. Só isso que eu ia comentar. Tem uma pergunta da Beatriz aqui que eu acho que vocês já responderam, mas a gente gosta de dar a oportunidade da pessoa colocar, porque às vezes vem alguma outra questão. Então, se a Beatriz Oliveira quiser falar, que ela está falando da questão também de você ter os jovens, né, tomando conta dos afazeres, e a questão das babás, né? Então, Beatriz, quer falar? Oi, boa noite. Primeiramente, parabéns a todas. Foi ótima a apresentação. Eu vou tentar ser bem breve. Eu só queria levantar uma suposição mesmo, não sei se pode estar correta, mas eu estava pensando que, em relação aos afazeres domésticos, a gente sabe que mulheres mais ricas, normalmente brancas, podem contratar mais empregadas, podem contratar babás, que normalmente são mulheres negras, e nas casas mais pobres, os jovens, e principalmente as meninas, né, as filhas dessas mulheres, elas que costumam tomar conta dos afazeres domésticos, costumam cuidar dos irmãos mais novos, e realmente ter essa função mais ativa em questão dos afazeres domésticos na casa. E aí eu fiquei pensando se talvez isso poderia ser uma explicação para esse efeito pequeno que vocês encontraram, porque obviamente não teria a mesma explicação, né, no caso das mulheres. Elas teriam designado essas atividades a outras mulheres, normalmente negras, e as mulheres negras às suas filhas, mas talvez essa questão da quantidade mesmo, sabe, do efeito pequeno. E mais uma vez, parabéns, foi ótimo. Obrigada, Beatriz. A gente só controla até 14 anos, né? E se tiver outro parente no domicílio. Então, se for uma pessoa, um jovem, 16, 17 anos, não está controlado. Talvez tenha esse efeito que você está falando de um jovem que a mulher divide a tarefa doméstica com aquela jovem que está na sua casa e, portanto, quando declara suas horas de afazeres domésticos, declara uma jornada menor e aí o efeito é pequeno. Talvez tenha algo nesse sentido, mas a gente só controlou para a criança 0 a 3, 4 a 6 e 7 a 14. Então, para essas, o efeito estaria que controlado se há essa divisão da tarefa doméstica. Mas para categorias um pouco mais jovens, não. Talvez tenha algo nesse sentido. Mas não sei, eu estou apostando agora na hipótese da Jordana, que as mulheres declaram menos do que de fato elas fazem, porque elas naturalizam aquilo e nem consideram
como uma jornada de cuidados e afazeres domésticos. É igual comer, dormir, né? Nem é igual, é até mais importante, né? É internalizado. Mas eu acho, Luana, que a Beatriz tem toda a razão. No trabalho da Janaína, ela mostra que ela usa o grupo filhos acima de 14 anos, além de outros membros da família no domicílio. E ela mostra que isso tem um efeito positivo sobre o rendimento. Exatamente por conta do que a Beatriz explicou. Acho que ela tem razão. Acho que poderia acrescentar um grupo aí a mais. Eu acho que... Lorena, você caiu? Quer dizer, se ela caiu, ela não vai responder. Eu acho que ela não está por aqui. Eu acho que ela não... Ela foi para piscina. Eu acho que ela foi para piscina, gente. Eu tô aqui. Você tá aí, sua foto tinha desaparecido. A gente pode... A Joana colocou uma última pergunta. Tem mais 2 minutos? Também tem que ver com a Simone, Luana. Tem? Faz da Joana e depois a gente encerra. Tá, Joana, você quer colocar sua pergunta? Oi, gente, boa noite. Desculpa aí por avançar um pouquinho nos minutos finais. Queria parabenizar a Simone e a Luana, foi muito boa a apresentação, como sempre, né? E eu gostei muito, aprendi com esse debate, né, sobre interseccionalidade, né, essa palavra é difícil. E eu fiquei com uma dúvida que eu não sei nem se faz sentido, na verdade, mas vou tentar colocar aqui rapidamente, que é o seguinte: eu achei super legal que, assim, me corrija se eu falar alguma coisa errada, Luana, mas geralmente, né, se mede os diferenciais, né, de gênero e de raça, e é importante a gente considerar, né, como a experiência da mulher negra pode ser diferente. E aí, no seu exercício, né, você colocou, né, comparando mulheres brancas com mulheres negras, e eu achei, né, interessante, né, o resultado, né, de que, né, parte do diferencial é explicado por diferenças em características, né? Então, como ações afirmativas são importantes e tudo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte: você está, né, controlando pelo sexo, né, e variando a raça. E aí eu fiquei pensando assim, um exercício alternativo para considerar, né, essa dupla penalidade, né, essa experiência diferente sofrida pelas mulheres negras, poderia ser também comparar, né, mulheres negras com homens negros e ver como é diferente esse resultado ao comparar mulheres brancas com homens brancos. Mas eu não sei se isso faz também sentido assim, no contexto da teoria, da interseccionalidade e tudo. Então, assim, por isso que eu falei que eu também não sei se muito minha pergunta faz sentido. Mas, assim, eu adorei a apresentação e os resultados também. É isso. Obrigada. Obrigada, Joana, pelos comentários e por ter gostado. Não, faz sentido comparar, a gente pode comparar uma mulher negra e um homem negro, mas aí a gente vai para o debate de gênero para a mesma raça. Então, aí a gente veria, se a gente comparar um homem e uma mulher negra, quem está mais penalizado no mercado de trabalho. Pode ser que o resultado dê até reverso, de um homem negro em um sentido, a depender do ponto da distribuição, está mais penalizado. Porque eu lembro de um resultado olhando questão de pobreza dos mais pobres, tem horas que os homens negros ficam um pouco mais pobres do que as mulheres negras. Então, é um exercício interessante de ver, para a mesma raça, qual é o comportamento da desigualdade de gênero. Só que aí não seria uma desigualdade intragênero, seria uma desigualdade entre homens e mulheres, mas aí faria sentido a gente comparar de fato o resultado da mulher branca, do homem branco, a mulher negra com o homem negro e ver o quanto a raça implica em coisas diferentes nesse comparativo. Algo que tem sido comum também é as pessoas compararem os demais grupos ao homem branco. A minha proposição, mais de Simone, foi comparar as mulheres pensando em todo esse aporte teórico de como há diferença entre as mulheres e a abordagem que é dada, às vezes, nos modelos e nas investigações não dá centralidade a essa diferença. E a gente teve esse foco, mas era só uma questão de escopo mesmo. Dá para fazer essas outras análises e aí vai ser o debate de gênero, ora o debate de raça, ora o debate da interseccionalidade. Acho que é isso. Solta muda. Então,
Muda, tá, voltei. Acho que depois... Simone, se Simone quiser complementar... Isso, não, acho que tá bem. Eu acho que é interessante isso que a Joana está dizendo. É uma alternativa também, mas muda um pouco o enfoque, né? Assim, do ponto de vista do respaldo teórico mesmo, assim, do que é que aqui a gente optou em olhar a diferença entre as mulheres, né? Assim, focar nas mulheres. Mas isso faria sentido, você vê diferenciais de gênero comparando brancos e negros, né? Também é uma outra abordagem, mas que também pode ser bastante frutífera. Obrigada, Joana. Acho que é isso, acho que aqui no chat está super, acho que a gente nunca teve um chat tão rico, tem que dar copiar isso aqui, Lorena, e gravar e depois disponibilizar, porque está muito rico, tem várias referências aqui, está bem interessante. Mas agradecer muito aí eu vou passar já para a Lorena, mas eu queria particularmente agradecer muito aí por hoje foi maravilhoso, assim, acho que foi um dia muito rico para todos nós, convidar tanto a Simone quanto a Luana a voltar, a Luana muitas vezes, porque eu estou sempre chamando a Luana está sempre muito ocupada, mas eu sei que ela tem trocentos papers para apresentar aqui para a gente, então, por favor, volte, Luana. Eu vou fazer uma inconfidência aqui, agora que saiu muita gente, somos poucos, eu vou fazer uma inconfidência. A Luana acha que ela não apresenta bem, então ela fica insegura de apresentar. Então vocês durmam com um barulho desse, tá? Barulho, não, então eu vou pegar mais no pé ainda, agora que eu vou fazer 10 convites por mês. Mas foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Luana especialmente, porque era minha amiga de escritório lá em Brasília, né, Luana? Nos divertíamos muito. Sempre um prazer te ver. Luana, você apresenta muito bem, pode parar com isso. Tá certo. Muito bem. Mas se insistirem, eu aceito, mas só com muita insistência. Percebi. Então, eu queria agradecer a Simone e a Luana. Obrigada aí pela participação. Acho que agradecemos, né, Luana? Sim, foi ótimo. Eu sempre tenho medo de falar, mas foi muito produtivo, gostei muito dos comentários. Fico feliz de levar essa abordagem, assim, que ainda não tem tanta projeção, assim, especial na economia, né, que todos nós sabemos do conservadorismo da economia. Então, acho que ter essa oportunidade de falar para um grupo que está preocupado em economia da família e do gênero, o debate racial é sempre, assim, prazeroso. Já trouxe Simone para esse debate, espero que outras se interessem e comecem a ter um olhar mais interseccional nas suas pesquisas. E alegria ver a Sol, minha companheira de sala no IPC, e obrigada também a Lorena pelo convite, e a todos que estão firmemente até agora participando desse evento e que estavam aqui debatendo conosco. E a Simone, por ter me acolhido lá no CDPLA e entrado nessa seara comigo. Prazer foi todo meu, mesmo, de verdade. Eu e a Solange gostaríamos de agradecer a participação de todos. Simone, você queria falar? Não, só realmente agradecer a vocês, mais uma oportunidade excelente, acho que o debate foi ótimo. E foi assim, eu tenho o maior carinho com esse trabalho e acho que a gente tem que continuar nele e, eventualmente, com outras adesões aqui, né, desse grupo maravilhoso. Obrigada, gente. Então, olha, eu queria agradecer também a participação de todos e avisá-los que o próximo webinar será dia 16/10, com a participação da Júlia Ratamiar, eu acho que fala assim, da Universidade de Miami, com o seguinte tema: Outside Options, Job Mobility and Gender, Evidence from Divorce Laws. Então, até lá, participem e se cuidem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.